Muito bom dia, seja bem-vindo à Opinião Pública. No programa de hoje debatemos o caso da vacina da AstraZeneca, suspensa desde ontem em Portugal, depois dos relatos de efeitos secundários adversos. Analisamos os motivos apresentados pela Direção-Geral da Saúde e pelo Infarmed para interromper a administração, seguindo assim o exemplo de vários países europeus que tomaram a mesma decisão. Queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho, perceber se este caso origina desconfiança em relação às vacinas contra a Covid-19. Já sabe que contamos com a sua participação. Basta inscrever-se através dos números habituais do programa 21416 1147 e também o 21416 1148. E a Suécia e tromboses é nosso convidado deste Opinião Pública através dos nossos estúdios em Matosinhos, Jorge Gonçalves, professor e diretor do Laboratório de Farmacologia da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Professor Jorge Gonçalves, bem-vindo, obrigada por estar connosco no Opinião Pública a discutir um tema tão importante numa altura crítica de combate à pandemia e numa altura em que estamos a encetar esforços mundiais para desenvolver a vacinação e terminar os processos de vacinação em todo o mundo para garantir imunidade contra a Covid-19. Ora, surge este caso da vacina da AstraZeneca, com vários países a decidirem a suspensão da toma da vacina, e o que começo por lhe perguntar se há de facto razões de base científica para esta decisão ou se estamos a falar de decisões que são maioritariamente decisões políticas. Ora, muito bom dia. Essa é uma boa pergunta e a vossa peça já respondeu de uma forma muito categórica a parte da pergunta que coloca. De facto, se nós analisarmos isto sob o ponto de vista científico, médico, matemático, a incidência destas reações adversas é muito baixa. Repare, estamos a falar de menos de 40 casos numa população que recebeu, uma população de 17 milhões de pessoas que recebeu a vacina. Portanto, se me pergunta se é uma base científica, um problema científico há, mas provavelmente não é um problema científico de natureza médica, é mais de natureza social, da área das ciências sociais. Há aqui, de facto, estes episódios e a forma como eles foram apresentados à opinião pública criou um receio e as pessoas legitimamente manifestam a sua preocupação e estas coisas acontecem. Nós temos que encontrar as provas, entender o que é que se está por trás e apresentar essas provas de forma a recuperar a confiança da opinião pública. Aquilo que estamos a pedir é que as pessoas adiram à vacina. Este facto é um contratempo, mas são os especialistas que têm que se ajustar às dinâmicas sociais, ao receio da população e não insistirmos com a forçarmos uma opinião por muito preocupação, por implicações que isto possa ter no plano de vacinação. Temos sempre que ver as coisas... Como é que se consegue entender que e Portugal foi assim, mas também a Alemanha também fez exatamente o mesmo, portanto as autoridades nacionais de saúde primeiro reiteram a absoluta confiança na segurança desta vacina e horas depois decidem suspender. Como é que se compreende esta discrepância de posições em tão poucas horas por parte das autoridades de saúde? Quando nós não somos capazes de passar para a opinião pública os dados que a ciência nos dá, quando esses dados não são convincentes, não vale a pena insistir, porque se os destinatários não estão convencidos, cabe-nos a nós encontrar informação complementar que os esclareça, que reponha a confiança. E eu creio que aquilo que se passou nos diferentes países foi que a comunidade médica procurou comunicar com base nos dados, na incidência, numa linguagem que para nós faz todo sentido, mas que para a opinião pública não o entendeu e, portanto, nós é que temos que agora repensar, para já estudar bem o que é que de facto está a passar, se há alguma relação causal, irmos a fundo a esta questão e virmos com novos argumentos, com novos dados, com dados seguros que reponham a confiança na população. Este é o desafio que temos pela frente. Há aqui estes casos, nós temos que os analisar e temos que analisar de uma forma séria,
Este é o facto de ter... Professor, esta vacina está suspensa durante 15 dias. A Organização Mundial da Saúde também já disse que vai investigar e a Autoridade Europeia do Medicamento. O que é que os peritos, o que é que estes 15 dias vão dar para... O que é que os peritos vão estar a analisar? Que dados é que vão estar em cima da mesa? Temos que caracterizar cada uma das vítimas em que se manifestou estas reações adversas. Existem fatores de risco que faziam com que aqueles indivíduos tivessem maior suscetibilidade? Há alguma relação causal com a doença, alguma forte com a vacinação? Nós temos que perceber também que, numa população tão grande, é provável que algumas destas indivíduos desenvolvessem mesmo este tipo de doenças tromboembólicas, mesmo que não tenham sido vacinados. E, portanto, este tipo de informação passa obrigatoriamente por um estudo detalhado da história clínica destas vítimas, ou das pessoas em que isto se manifestou. Não deve ser complicado, estamos a falar de um número muito reduzido de doentes e de vítimas. Portanto, é necessário caracterizar a situação, explicar bem a opinião pública e retomar o processo. Senão corre-se o risco de aumentar aqui também a desconfiança em relação à vacinação em si, no seu global. Absolutamente, absolutamente. Isto tem que ser... Nós estamos num estado de emergência, num estado particular, em que estamos aqui a usar medicamentos e a pedir, como reparem, foi colocado em cima da mesa um desafio extraordinário de encontrar uma solução para atenuar a pandemia. As vacinas foram desenvolvidas num tempo recorde e há aqui um acompanhamento das autoridades sanitárias e dos produtores no sentido de garantir que se minimiza o risco. E é preciso que haja, da parte da população, uma confiança de que há um bom alinhamento entre as autoridades e um bom acompanhamento pelas autoridades de saúde, que o risco que estão a correr ao tomar uma vacina é mínimo. E, de facto, repare, se nós analisarmos estes 37 casos ou 40 casos em 17 milhões de pessoas, temos que colocar do outro prato da balança o que é que podia acontecer a estas 17 milhões de pessoas se não tivessem recebido uma proteção por causa desta vacina. Com quantos casos de Covid é que tinham surgido? Quantas manifestações graves? Quantos necessitariam de hospitalização? Quantos teriam falecido? Mas são assim tão poucos casos, como é que se justifica também a reação e esta reação tão assertiva por parte dos Estados a esta situação? Essa é uma boa questão. Como é que isto se empolou? Do ponto de vista científico ou daqueles dados que dispomos, este número de casos não justifica tal preocupação. Temos sempre que os estudar. Nunca podemos fazer de conta que eles não existem. Até pela gravidade de algumas manifestações. Mas, de facto, causa-nos alguma perplexidade e preocupação face à situação que estamos a viver, em que precisamos de todas as vacinas e todos os recursos que possamos ter à nossa disposição para controlar esta pandemia, que isto se tenha empolado desta maneira, mas nós não podemos partir do princípio que a culpa é só dos outros. De facto, seguramente houve aqui um problema de comunicação entre a comunidade médica e dos especialistas com o público, e nós temos que aprender, perceber se há motivos ou não. Isso gerou um efeito dominó, digamos assim, ou bola de neve, tomando os Estados seguintes uns a seguir aos outros a anunciar a mesma decisão? Eu creio que sim, porque a partir da altura em que a Dinamarca tomou uma decisão e outros países sucederam, cria-se logo na opinião pública aquela ideia de dizer, então, se esta vacina não é boa naquele país, vamos nós tomá-la. E, portanto, criou efetivamente aquilo que diz o fenómeno dominó. E o que é que nós temos que fazer? Temos de repor a confiança. Temos que estudar o assunto, porque isto não quer dizer que o problema não exista. Ele tem que sempre ser estudado com todo o rigor. Mas temos que dar respostas claras, que as pessoas percebam que há sempre riscos quando se toma um medicamento, especialmente quando ele é administrado numa dimensão como aquela que estamos a observar hoje com as vacinas. Não há paralelo na história. E é natural, há variabilidade na resposta, uns podem ser mais sujeitos do que outros, mas nós temos que saber bem o que é que isto nos pode ensinar, quer em termos da comunicação, quem sabe até nos ensinar a forma como a doença se manifesta. Porque nós não podemos esquecer que esta doença, embora tenhamos outras situações, como aquela que aconteceu em 2003, 2004, causada por um vírus parecido com este,
nós ainda estamos a tentar perceber, temos muitas dúvidas, perceber a doença, porque é que ela se manifesta de uma forma mais grave nos indivíduos do que noutra, porque é que ela é mais grave quando atinge os pulmões e não quando está noutros locais. Pode ser que isto também nos ajude a perceber a doença. Agora, Professor, temos que fazer um trabalho sério. já voltamos a falar com mais pormenor. Vamos também passar a palavra aos nossos telespectadores. Eu chamo João Costa, está a ver-nos em Sintra. João, bem-vindo, bom dia. Bom dia. Olá, muito bom dia. Agradeço a oportunidade e gostaria de dizer que respeito perfeitamente a importância de passar tranquilidade e confiança às pessoas. Reconheço que o número de casos é muito, muito reduzido, mas gostaria de levantar uma questão. Conhecem-se casos de tromboembolismo em pessoas vacinadas com as outras vacinas? E quando se diz que os casos verificados com a vacina AstraZeneca poderão ter sido simples coincidência, poderão ter sido pessoas que até poderiam desenvolver esses casos sem ter sido vacinadas, não haverá aqui alguma diferença relativamente às outras vacinas se não se conhecem casos de tromboembolismo? Era esta a minha questão. Obrigada, João. E são questões bastante relevantes. Já vamos procurar responder a essas questões com a ajuda do professor Jorge Gonçalves. Por agora, ouvimos ainda Maria Ferreira, está a ver-nos no Porto. Maria, bom dia. Bom dia. Olá, muito bom dia. Muito bom dia. Obrigada por poder dar a minha opinião. É assim, eu desde o início que tive sempre uma reticência contra essa vacina, porque os casos começaram a surgir e que me lembro das outras vacinas ainda não aconteceu nada, que me lembre, não é? Acontece que é uma questão que eu já ponho, porque se me chamassem para a tomar eu não a tomaria. Tenho muitas reticências sobre isso. Outra coisa que eu também queria dizer, eu sei que hoje não seria o dia ideal para dizer isso, porque eu ontem não tive a oportunidade. Eu acho que também há um problema muito grave que o Governo devia de ver, é que tem que ter mais fiscalização sobre as máscaras, porque há transportes públicos que até os motoristas andam com as máscaras abaixo do nariz. Maria, fica feita essa nota. Eu peço desculpa de ter de avançar, mas de facto estamos já noutro tema hoje a falar especificamente do caso da vacina da AstraZeneca, mas ainda assim fica registado esse seu ponto de vista e agradeço ter participado. António dos Reis está a ver-nos em Alfragide. António, bom dia. Bom dia. Olá, Olha, muito bom dia. Em primeiro lugar, os meus cumprimentos, tanto para si como para o seu convidado, e eu queria dar-lhe um caso muito especial que aconteceu comigo. É que eu estava indicado para fazer a vacina hoje à tarde. Há 2 dias telefonaram para fazer a vacina e quando constatei que era a AstraZeneca, eu disse, calma, isso há uma grande confusão em relação a essa vacina e, portanto, eu estou interessado em fazer a vacina, mas em relação a essa tenho as minhas dúvidas. Muito bem, fica em lista de espera, não fica anulada a sua intenção, mas não sei quantos. Eu fiz uma pequena pesquisa sobre a realidade desta vacina e constatei que o número de pessoas vacinadas face ao número de pessoas que apresentavam efeitos secundários era extremamente pequeno. E, portanto, a conclusão a que cheguei é que o risco de não fazer a vacina era maior do que o risco de fazer a vacina. Só que hoje de manhã, ontem à tarde já sabia, e hoje de manhã telefonaram-me a confirmar que estava suspenso. Ok? Muito obrigado e, portanto, pela vossa atenção. vai ficar a aguardar, António, que este impasse se resolva para poder levar a vacina, ainda assim com a confiança depois da pesquisa que fez sobre os efeitos secundários e sobre a correlação do número de casos. Muito obrigada por ter participado. Diego Santos está a ver-nos em Aveiro. Diego, bom dia. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia. Eu agradeço pela oportunidade. Olha, a minha opinião é a seguinte, eu fico muito surpreso do governo português e das autoridades de saúde de Portugal não se posicionarem. Eles ficam se comportando com subserviência às opiniões da União Europeia. Nós temos, eu sou engenheiro mecânico, cheguei no ano passado aqui para estudar um doutoramento, e vejo que nós temos centros universitários bem capacitados para fazer os estudos adequados.
Então, quando a diretora da Infarmed foi questionada a respeito disso, ela não se posicionou. Temos que aguardar, temos que verificar. Então, essa subserviência... E quando diz, Diego Santos, quando diz que se posicionar as autoridades de saúde, quer dizer o quê necessariamente? Tomar uma posição contrária aos restantes países europeus? Eu digo no seguinte, Portugal fazer os estudos e determinar, olha, se o país X, Y teve problema, nós aqui não tivemos. Eu sou brasileiro, no Brasil a AstraZeneca está sendo aplicada e não houve nenhum tipo de problema. A própria Inglaterra, que é a origem da vacina, não está tendo tipo de problema. Então, por que esse comportamento de vassalagem de Portugal em relação à União Europeia? Como comportamento de rebanho. Assim como as medidas de confinamento, sem comprovação científica, em que os vizinhos fazem confinamento, lockdown, e Portugal segue cegamente. Eu acho absurdo isso. Não dá para entender, acho até uma hipocrisia. A semana passada, o presidente teve a posse dele num ambiente com aglomeração, com banda, com deputados, com imprensa, e nós aqui, população, confinados, sem poder trabalhar. Eu acho um absurdo. Eu não consegui emprego ainda, não consegui trabalhar. Comércios fechando, empresas fechando, e a imprensa não se posiciona, o Ministério Público não se posiciona. Então não pode haver esse comportamento de simplesmente seguir o rebanho. Diego Santos, fica clara essa sua opinião, essa necessidade também de se posicionar independentemente das posições dos congêneres europeus. Muito obrigada por ter participado. Chamo José Morato, está a ver-nos no Seixal. José, bom dia. Sim, olá, muito bom dia. Participo ao seu convidado. Olha, eu também realmente ontem recebi uma chamada telefónica porque sou doente oncológico, sou doente de alto risco e hoje às 15 horas iria realmente levar a vacina. E eu até pensava, porque tenho 67 anos de idade, que ia levar a vacina da Pfizer, porque creio que esta vacina aqui que estamos a referir é só até aos 64 anos. Aquilo que eu me lembro de ouvir é para ser vacinado pessoas até aos 64. A partir dos 65 seria a Pfizer. Mas não, pelos vistos era esta. Telefonaram hoje de manhã a dizer que ficou sem efeito, portanto, levar a vacina, irão depois me contactar novamente. Agora, depois de milhões e milhões e milhões de pessoas em todo o mundo terem levado esta vacina, então agora, porque alguns países, eu não sou médico, não vou discutir esta temática, não é? Isto é científica, mas chocam depois de milhões e milhões e milhões de pessoas levarem vacina, então agora é que viram que há efeitos nocivos depois de tanto tempo. Há coisas esquisitas, eu às vezes começo a pensar que isto é negócios. O que é certo é que o mundo está numa pandemia e não sei quando é que isto vai acabar, porque já se está a falar de uma quarta vaga. Deixa-me perguntar-lhe se mantém a confiança nesta vacina, ou seja, quando voltar a ser chamado para levar a dose da AstraZeneca, se vai na mesma aceitar levar esta vacina. Quer dizer, se eu não levar esta, pelos vistos, depois não levo outra. E os efeitos depois, como já foi dito aí por um ouvinte, os efeitos depois poderão ser piores. Sou diabético, sou doente de cancro, tenho apneia de sono, tenho graves problemas de saúde. Eu preciso de uma vacina por ser um doente de alto risco. Se não me derem essa, depois não me dão nenhuma. Agora, há uma coisa que eu quero perguntar. Eu tenho 67 anos, não era a Pfizer a vacina administrada a pessoas com mais de 65 anos? Essa é a pergunta que eu digo ao seu convidado, sim? Okay, mas... E vamos também procurar responder, ainda assim, José Morato, a falta desta documentação relativamente aos estudos, aos ensaios clínicos que foram feitos pela vacina acima dos 65 anos é que levou a essa decisão. Depois, mais tarde, acabou por se perceber que a vacina seria segura para esses grupos acima dos 65 anos, embora haja países que na mesma mantêm a aplicação desta vacina só a pessoas com idade inferior aos 65. Mas vamos retomar a conversa com o professor Jorge Gonçalves, que está connosco nos nossos estúdios em Matosinhos. Professor, questões muito importantes levantadas aqui pelos nossos telespectadores. Começaria pelo primeiro telespectador que fez uma questão importante, que diz respeito, bem, se estes casos são sim tão poucos, mas porquê este alarido em torno da vacina da AstraZeneca? E
E se é verdade que estes casos que têm relacionados com os coágulos sanguíneos e com as tromboses, se não têm a ver com a vacina, será que foram também registados nas outras vacinas? Qual é que há aqui a grande diferença entre esta vacina da AstraZeneca? Estamos a falar de efeitos que podem estar limitados a esta vacina ou que podem também estar associados às vacinas dos outros laboratórios, e se isso agora vai ser estudado? Pois, essa é uma questão muito interessante. De facto, há um caso de um episódio tromboembólico, de uma trombose venosa profunda, que foi descrita recentemente, há umas semanas, numa doente, numa pessoa que tomou a vacina da Pfizer. Num caso, isso numa população de cerca de 6 mil pessoas que estavam em condições semelhantes. Portanto, a pergunta que coloca se há casos reportados para as outras vacinas, há um caso que é do nosso conhecimento e, portanto, é um processo que, enfim, poderá ocorrer com outras vacinas também, mas os episódios têm sido em menor número. Ou seja, é importante que nesta investigação que está a ser feita pela Autoridade Europeia do Medicamento e também pela Organização Mundial da Saúde, é importante ter isto em conta e perceber, fazer aqui essa comparação com as restantes vacinas que estão a ser administradas. Exatamente. Isto tem que ser estudado, até porque há aqui uma relação que pode ser apenas uma coincidência ou pode ser algo mais e que com certeza que os investigadores vão ter atenção a este ponto. É que as manifestações tromboembólicas também fazem parte do quadro clínico da própria Covid. Portanto, é preciso nós analisarmos isto numa perspectiva mais ampla. Tentar perceber como é que as proteínas que nós estamos a induzir a produção se podem relacionar com os mecanismos indutores da doença. Mas indo diretamente à sua questão, de facto há, mas em menor número, relativamente às outras vacinas. O que contribui para aumentar a suspeição em relação a esta, se assim é. É verdade. Quando nós estamos a viver uma situação especial, como disse, porque isto que estamos a viver na praça pública, em que estamos a testar um medicamento e a conhecer mais sobre o medicamento, isto faz-se em privado quando se desenvolve um novo medicamento. E quantos medicamentos são retirados quando já estão a ser testados em ensaios clínicos, em doentes. Claro que isto é feito a nível dos laboratórios e, portanto, quando há alguma surpresa, quando há algo que nós não antecipávamos, olha, não há outra solução, é retirar do mercado. Mas temos sempre que ter em atenção todos estes cuidados. Isto nada acontece por acaso. Deve haver uma relação e essa relação pode dizer, olha, isto de facto foi apenas uma questão, uma coincidência, se calhar estas pessoas já tinham uma propensão para ter estes problemas, ou há aqui uma relação, e se existe uma relação, o desafio que é anular o risco. Pode ou não, e também pergunto, se pode ou não estar relacionado, por exemplo, a apenas determinados lotes da vacina. Pode ser um problema de produção, por exemplo? Podemos estar perante essa situação? Não posso excluir essa possibilidade. Não se pode excluir. Embora temos que admitir que estamos a falar de tecnologia de produção de ponta, com maior rigor, e, portanto, o que é que nós podemos estar aqui a falar? De algo que foi uma má formulação, quer dizer, não estamos a falar de indústrias amadoras. Isto, então, se estamos a esse nível, se houve um problema de lote, já nos levanta outro tipo de preocupações, que podem pôr em causa sequer a capacidade dessa empresa produzir mais vacinas. Porque o que é absolutamente crítico nas fábricas produtoras de medicamento é que todo o processo é controlado ao mais ínfimo detalhe. Portanto, estas falhas não podem acontecer. E, portanto, é preciso dizer, então, o que é que lotes tinham? O que é que terá ocorrido nesse lote que tenha causado isso? É possível, mas então, mais uma vez, terá que ser explicado, terá que ser investigado também essa causa.
E houve outra questão também aqui importante dos nossos telespectadores, e que também já aqui falámos um pouco dela, que diz, bem, se já foram administradas tantas doses e esta vacina já está a ser administrada há várias semanas, portanto já temos 17 milhões de doses só na Europa administradas, como é que só agora e porquê que só agora surgem estes casos? Para perceber, é normal que só passado, quando estamos a falar de vacinas, que só passado um tempo é que começaremos a ver determinados efeitos, pergunto eu. Pode ser uma questão de tempo e pode ser uma questão da dimensão da população. Nós não somos todos iguais. Há uma variabilidade genética e até a nossa história clínica, as doenças que vamos tendo, a forma como envelhecemos, vai nos dar características diferentes. Ora, quando nós testamos, como foi o caso desta vacina, a sua eficácia em 24 ou 40 mil pessoas, temos um determinado perfil de reações que nós detectamos. Mas quando estamos a avaliar em 40 milhões, ou 20 milhões, ou 15 milhões, a probabilidade de surgirem pessoas que respondem de uma forma especial à vacina aumenta. Portanto, há sinais que começam a ficar mais visíveis. Portanto, não se trata de descuido ou de falta de rigor na fase de preparação. É o processo assim mesmo. Quanto mais conhecemos, quanto mais usamos, mais sabemos, mais conhecemos e mais vamos percebendo quem são as pessoas que podem beneficiar mais e as outras em que é mais arriscada a sua administração. Tudo isto é um processo de aprendizagem que nós devemos ver na perspectiva positiva. Quer dizer, quanto mais conhecemos, é como as pessoas, quanto mais conhecemos as pessoas, mais sabemos com que é que podemos, quando é que podemos contar com elas. E, portanto, ou seja, nesse ponto de vista, professor, suspender a vacina só vai interromper também esse próprio conhecimento. Absolutamente. Mas, como eu disse há pouco, neste momento, em termos de opinião pública, era muito complicado de continuar a insistir nisto. Eu acho que foi prudente. Vamos parar, vamos pensar, vamos investigar e vamos explicar. E repare, isto não há nada dramático. O fator crítico neste momento, o fator limitante para a vacinação, qual é? É a quantidade de vacinas disponíveis para a vacinação. Se isto nos servir para aumentar o estoque e para, no momento em que a confiança é reposta, em vez de vacinarmos 100 mil por dia, vacinarmos 150 ou 200 mil por dia, eu diria que até podemos ganhar. Porquê? Porque vamos conseguir ter em simultâneo maior número de pessoas com o mesmo nível de imunidade ou com maior imunidade. Portanto, temos que ver isto sempre na perspectiva positiva. É preciso repor a confiança. É preciso continuar a acreditar que se alguma coisa aconteceu aqui, nós temos que saber ao certo o que é, explicar, tornar transparente as razões, porque somos todos responsáveis, quem recomenda e quem acha que há motivos para recomendar, mas também quem vai tomar a vacina, porque é a própria saúde que está em risco e quer saber se ganha mais ou se perde mais. Sob o ponto de vista médico, sob o ponto de vista de saúde, não há dúvida que o ganho é largamente superior ao risco. Mas, meus caros, se por acaso nos calha, é nós que nos causa a fava, o problema, enfim, isto é uma preocupação que nós temos que respeitar. Professor, e o que é que nós podemos responder àquelas pessoas que já levaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca em Portugal? Serão há cerca de 400 mil, se não estou em erro, no nosso país que já levaram a primeira dose da AstraZeneca, que devem estar a perguntar neste momento, e agora, será que eu vou levar a segunda dose? Será que não vou? Portanto, sabemos que esta vacina tem um intervalo entre doses de 12 semanas. Como é que podemos responder a essas pessoas? Eu creio que há estudos para planos de contingência deste género, que é, se nós não conseguirmos repetir a segunda dose com a mesma vacina, como é que devemos proceder? Portanto, isto não há nada de mágico aqui. Aquilo que nós fizemos, que estamos a fazer, é expor o nosso organismo a algo que ajuda o nosso sistema imunitário a reconhecer este inimigo. É claro que o ideal seria repetirmos as doses com base no mesmo produtor. Mas se por acaso chegarmos a uma situação limite de termos que administrar a segunda dose de outra marca, com certeza que será feita com toda a segurança. Portanto, isto não há nada de incompatibilidade. Ao fim e ao cabo, aquilo que nós queremos fazer é expor o nosso sistema imunitário a uma substância que nos ajuda a reconhecer o vírus. Se isto é feito por uma vacina da Pfizer, ou da AstraZeneca, ou da Moderna, para o nosso sistema imunitário ele não reconhece as marcas. Ele vai reagir da mesma forma.
Pode haver pequenas diferenças, mas não creio que seja impeditivo. E, portanto, as pessoas, acho que é de aguardar a evolução. Eu estou convencido que no prazo de 2 semanas nós teremos a situação esclarecida e tenho grande esperança que seja no sentido de nos apresentarem argumentos para retomar o processo. E eu devo dizer também, relativamente àqueles telespectadores que nos mostraram alguma preocupação relativamente à vacina e à segurança, se eu fosse convidado, eu ainda não fui chamado para ser vacinado, e se me colocasse à frente a possibilidade de receber a vacina da AstraZeneca, eu não hesitava, não teria medo em submetê-lo. Portanto, mas isto é uma questão que depende do meu nível de informação e, portanto, aquilo que eu tenho que saber é qual é o receio e qual é o nível de informação do outro. Claro, e tem a ver também com o conhecimento científico que também vamos adquirindo sobre a vacina. Vamos continuar a ouvir mais algumas... Se me permite, diga, professor. O Diego Santos colocou uma questão que me pareceu também muito importante, que é a questão de nós avançarmos, fazermos estudos. Repare, estarmos na Europa é uma grande vantagem. Porquê? Porque nós temos uma rede nacional de farmacovigilância que registra diariamente as notificações de reações adversas. Portanto, quando alguém sente alguma coisa da normal, quando tomou um medicamento, notifica. E esta rede de notificação nacional está ligada a redes de notificações europeias e redes de notificações mundiais da OMS. Portanto, os sinais que são gerados em Portugal são amplificados com a informação que vem do outro lado. E, portanto, eu percebo que às vezes não se perceba bem isto, mas isto é um ganho extraordinário. Não devemos ver isto como vassalagem, mas uma questão de sinergia, de estarmos integrados numa rede com potencial extraordinário. E com um controlo absolutamente eficaz e assertivo das vacinas. Vamos então ouvir mais opiniões dos nossos telespectadores e também algumas eventuais dúvidas que possam ser levantadas. Também do Porto está a ligar-nos Armando Melo, também professor universitário. Armando, muito bom dia, bem-vindo. Olha, muito bom dia. Olá, eu tenho estado a ouvir com atenção, até por razões quase de ordem pessoal. Houve um problema com familiares meus ontem em Cascais, que rejeitaram tomar a vacina, e tenho outros familiares, sobretudo uma que tem uma doença grave, mas que está convocada para ser vacinada, e embora já tivessem aqui referido grande parte das situações, quer dizer, a suspeita está lançada, porque as contradições da Direção-Geral de Saúde, da Agência Europeia, da própria OMS, que tem vindo a suceder ao longo de todo este caso, embora haja a necessidade de ter a lucidez de ver que isto é um caso novo, é tudo novo, mas há aqui alguns aspectos que não podem deixar de ser considerados. E já foi aqui um deles que é importante, porque só esta e nas outras não há este problema. É uma questão. E há uma questão que eu considero de base. Esta vacina, a farmacêutica, quando a lançou, foi muito clara nas instruções que deu, só até aos 65 anos. Ora, o que sucede, eu tenho aqui informação hoje da comunicação social, que os casos que estão a suceder são com pessoas de mais de 80 anos e, em alguns, entre os 70 e os 79. Depois, era também de referir, e quero referir, outras circunstâncias. As reuniões do Infarmed sempre pareceu um saco de gatos, nunca chegaram a um consenso, porque não nomearam uma comissão escolhida, selecionada, para darem um parecer para facilitar a decisão política. Não, só estão agora a fazê-lo passado um ano. Ora, isto está... eu estou a receber telefonemas realmente de familiares e de amigos de familiares que, pura e simplesmente, não vão dar, mesmo tendo consciência da responsabilidade e das consequências de não dar a vacina, porque evidentemente fica uma fragilidade na cadeia de transmissão, mas também estão a olhar para eles, porque houve situações, sobretudo lá fora, eu tenho aqui conhecimento disto, que foram bem mais, num número bem maior do que nós tivemos cá. E depois há uma pergunta que nos aparece com total naturalidade. Mas os outros países são parvos e nós é que somos inteligentes. Se os nossos especialistas nunca conseguem chegar a um acordo, estão sempre de acordo com
com o que não, às vezes com o que não devem, sem estar a pôr em xeque a sua competência e a sua seriedade. Mas estou a falar em realidades. E eu ouvi aqui a razão porque é que o professor Manuel Costa deixou de ir às reuniões do Infarmed. Eu vi várias vezes. Portanto, isto é uma situação grave, complexa, e pelo facto da Comissão Europeia estar comprometida com umas centenas de milhões de euros para isto tem que ser visto com mais abertura. E estar a ouvir, e desculpe que diga isto, estar a ouvir hoje aqui o seu professor aqui do Porto e depois o professor de Lisboa. Não é assim. Ontem eu ouvi o primeiro-ministro de Espanha, ouvi o primeiro-ministro de Inglaterra, ouvi o presidente da França assumirem, porque não é, neste momento, a opinião dos especialistas é importante para chegarem a uma conclusão e de consenso para que a decisão política seja sustentada e assumida. Porque isto, se mora mais menos olha, eu já sei, estudo e dou geoestratégia e sei o que se passa nas guerras. Morre, não morre, e fazemos porcentagens, são 0,0, mas os que morrem e as famílias já estão com a suspeita. Claro, é uma situação altamente portanto, complexa, Armando. Muito obrigada. Peço desculpa, vou ter de avançar, porque já estamos a entrar na reta final do programa. Ainda temos mais opiniões para ouvir. É o caso de João Pires, que está a ver-nos em Oeiras. João, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, obrigado por me ter Olá, muito bom dia. A minha questão já foi, de certa maneira, respondida por uma questão anterior do outro ouvinte. Mas eu pularia de uma maneira um bocadinho mais alargada. Ou seja, nós fomos informados que as vacinas tinham efeitos secundários raros, mas que não eram muito graves. Havia dores de inchaço, febre, alguns sintomas secundários. O preocupante neste caso da AstraZeneca é que os sintomas secundários foram muito graves, embora a porcentagem seja muito baixa e, como dizia há bocado um ouvinte, ninguém quer que lhe saia, aliás, foi o vosso entrevistado, não quer que lhe saia a fava. A minha questão, eu sou de ciências e são números que nós só na AstraZeneca é que temos tido conhecimento destes casos muito graves. Das outras não se têm ouvido estes casos. Eu gostaria que, não neste momento, mas que durante os estudos, se nos fornecesse uma evidência de que os casos graves na AstraZeneca não são superiores aos casos graves que acontecem com as outras vacinas, que possivelmente também existirão, mas que não têm sido divulgados, porque se não existirem e só estejam a existir na AstraZeneca, é um bocado preocupante, porque a pessoa tem de pesar a probabilidade de apanhar o vírus e ter um desfecho mais grave, ou sair-lhe a fava no caso da vacina. Portanto, essencialmente, a minha questão já foi respondida, mas seria bom a gente saber se nas outras vacinas também tem havido casos, embora em porcentagem muito reduzida, de consequências tão graves como essas que estão a acontecer na AstraZeneca com este tipo particular de precisamente é uma das questões que já aqui abordámos e que, de facto, terão de ser estudadas agora na investigação que está a ser feita pelas autoridades de saúde europeias e ao nível mundial. Chamo a Filomena Pereira, está a ver-nos em Gondomar. Filomena, bom dia. Bom dia, menina. É o Olá, seguinte, muito bom dia. Eu estou a ligar porque tenho uma filha que é imunodepressiva e é hipocoagulada. E esta vacina está a criar muitos problemas porque ela não pode tomar esta vacina derivado à hipocoagulação, não é? Está a tomar a vacina e ela, chegando ao ponto de esta chamada para tomar a vacina, esta vacina não vai tomar, porque já está sujeita a tromboses. E se esta vacina realmente está a criar esses problemas nas pessoas, ela não vai tomar, porque em geral as coisas não estão. Mas Filomena, deixa-me só perguntar-lhe, quando diz que a sua filha não vai tomar a vacina, portanto é por decisão pessoal, por sua decisão, ou porque teve alguma indicação médica nesse sentido? Não, menina, é que eu estou a ouvir o que estou a ouvir, e ela está a tomar vacina, é hipocoagulada, é imunodepressiva, ela tem um lúpus, tem diversos problemas, está sujeita a tromboses, e se vai levar essa vacina, não sei qual vai ser o resultado, não é? E uma pessoa fica com medo.
Naturalmente, esperemos que estas investigações tomem e tirem essas dúvidas às pessoas. Filomena, muito obrigada. Peço desculpa também pela forma rápida como estou a interromper, mas temos mesmo também de avançar. Ainda temos em linha José Oliveira, está a ver-nos em Lisboa. José, muito bom dia. Bom dia para si e todos que nos ouvem. Muito bom dia. Olha, quero contar um episódio, já foi aqui abordado, mas ontem de manhã eu acompanhei a minha mulher ao pavilhão Tejo, no Parque das Nações, precisamente para levar a vacina. A minha mulher tem 76 anos, já teve um AVC, é diabética e tem insuficiência renal gravíssima, ou seja, os rins estão a funcionar só a 15%. E como sabem, as pessoas abaixo dos 15% entram para a hemodiálise. Aliás, já começou a fazer a preparação para isso. Depois de termos sido noticiado no sábado, na sexta passada, os diversos países que estavam a suspender a vacina AstraZeneca, íamos preparados, se nos dessem essa vacina, para não aceitar, mas sim a da Pfizer ou qualquer coisa, precisamente pelos problemas que estavam a surgir. Quando chegamos lá, perguntamos precisamente, olha, desculpe, quando chegou a nossa vez, qual é a vacina que nos vão aplicar? Vamos aplicar a da AstraZeneca. Mas a minha mulher tem 76 anos, mais dos 75 anos que estava previsto aplicar esta vacina. Tem esta doença, isto que eu acabei de dizer agora. E então, não veem este caso, porque é que vão aplicar uma vacina destas a uma pessoa com 76 anos e com estes problemas todos? Não acham que isto que é um risco enorme? E vamos precisamente, José Oliveira, tentar ao longo também das emissões perceber essas questões mesmo. Já não temos mais tempo no nosso programa, tempo apenas com o professor Jorge Gonçalves para fazermos aqui um minuto de conclusão em que, perante o que ouvimos, de facto há aqui pessoas que não querem e que estão com muitas dúvidas em relação à vacina da AstraZeneca. A verdade é que, como disse um dos nossos telespectadores, a suspeita está lançada depois até das contradições das autoridades nacionais de saúde. Vai ser difícil recuperar a confiança nesta vacina, mesmo depois de uma investigação que possa revelar que é eficaz e segura? Esse é o desafio. E o desafio que os especialistas têm que perceber é que a confiança tem que ser reposta, tem que se esclarecer quais são as causas para que as pessoas se sintam confortáveis. É um ato de responsabilidade individual e, portanto, têm que ser informados sobre os riscos que estão a ocorrer. Agora, não vai ser fácil, mas eu creio que também, como fomos capazes de chegar a esta situação, também somos suficientemente informados para entender os argumentos, perceber a situação e perceber que podemos ganhar mais do que perdemos se recusarmos a vacina. Eu só quero deixar também aqui uma nota, é que eu não estou aqui a falar em representação do Infarmed ou de nenhuma entidade pública. Portanto, sou professor da Universidade de Porto e é nessa perspectiva que está como especialista na matéria. Exatamente. Portanto, só uma coisa telegráfica. Temos mesmo de terminar, professor, por favor. A Filomena Pereira mostrou-se a sua preocupação com a filha. Estas situações, neste caso de doenças, já não se preocupe. O médico assistente é que tem que acompanhar depois a alteração que poderá acontecer com a coagulabilidade. Por exemplo, como acontece quando existem associação com outros fármacos. Portanto, isto é controlável, pode ser monitorizado e que não seja isto impedimento para que ela não se vacine. E fica feita essa nota. Professor Jorge Gonçalves, muito obrigada pela presença e disponibilidade para estar connosco no Opinião Pública, a debater este assunto da maior importância, depois de Portugal, em conjunto com mais de 10 países europeus, terem decidido suspender a toma da vacina da AstraZeneca depois de relatos de efeitos secundários adversos. E é o ponto final no programa de hoje. Nós voltamos já a seguir à hora certa. Até já.